Conhece, que é o nosso irmão Tiago, né, o missionário Tiago. Exato. Bom, os irmãos que não nos conhecem, nós estivemos ali em Moçambique durante 5 anos e 8 meses ali, praticamente 6 anos, contribuindo com o trabalho missionário ali. E nesse momento nós voltamos, estamos aqui no Brasil, estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto eu quanto a minha família regressamos juntos, né? E para poder continuar o trabalho, até, né, algumas pessoas me perguntam como que ficou o trabalho lá em Moçambique. O trabalho em Moçambique, graças ao bom e eterno Deus, dá um trabalho assim estruturado. As pessoas estão dando continuidade ao trabalho que nós executamos lá. E graças a Deus nós temos ainda o contato com os pastores, os missionários que ali estão, e dentro daquilo que nós conseguimos, nós estamos dando nosso contributo também ainda no trabalho que está sendo realizado em Moçambique. Então, para aqueles que não nos conhecem, sou o irmão Tiago, que estive em Moçambique durante 5 anos e 8 meses, né? E ali nós desenvolvemos um trabalho na parte da literatura cristã, né, levando a palavra todo o território nacional, para os irmãos terem uma noção da dimensão do trabalho, né, que Moçambique são 11 estados, né, e lá nós chamamos de províncias. E dentro das 11 províncias que existem no país, as únicas que nós não visitamos foi a província de Niassa e a província de Cabo Delgado. Isso por quê? Porque são regiões que ainda existem alguns conflitos, principalmente quando se fala em relação ao cristianismo, devido ao grande envolvimento do povo islâmico, né? Então isso acaba que traz uma certa dificuldade, porque todo o trabalho que nós desenvolvíamos lá e que ainda existe o trabalho lá é voltado para a palavra, e a viatura da CPAD, ela vem ali com, os irmãos sabem, né, como é que é o trabalho da CPAD, aqueles que conhecem, vem ali o nome, a palavra de Deus, vem ali um versículo bíblico. Então a gente, para não trazer nenhum tipo de risco e perigo, né, tanto para os colaboradores quanto para as pessoas que estariam ali envolvidos, porque o trabalho que nós fazíamos era um trabalho aberto, né? Nós íamos com toda a estrutura de uma tenda, toda a estrutura de mesas, né? Aquela coisa toda, com todo o material que nós tínhamos disponível para a literatura cristã, e fazíamos uma exposição assim ao ar livre. E ali os irmãos da igreja iam, adquiriam, e até hoje é feito esse trabalho lá, que é um trabalho que ao mesmo tempo é um trabalho evangelístico, mas também é um trabalho que ajuda a manter também a livraria da CPAD ali em Moçambique. Então a gente consegue ali juntar a parte da missão na forma total, né, que é manter também a missão, né, que é importante. A gente não podemos nos esquecer dessa parte também. Então, assim, a nível geral, né, para os irmãos que não nos conhecem, esse era um pouco do trabalho que nós executávamos ali, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na rádio. Maravilha, irmão Tiago, glória a Deus. Trabalho abençoado, né? Um trabalho aí bem desenvolvido, porque Deus é maravilhoso, Deus escolhe as pessoas certas, né, para determinada obra, e é feito. A gente vê que é algo muito importante, né? E tudo para o crescimento da obra de Deus. Glória a Deus. Verdade, missionária Zeni, porque eu vejo que o Senhor levantou literalmente, né, a editora e a livraria da CPAD, né, como uma ferramenta ali naquele país, porque a escassez é muito grande, a dificuldade para poder adquirir um material cristão era muito difícil, e quando a livraria chega ali, a mensagem que nós mais ouvimos durante todo esse tempo e até hoje, que os pastores, as pessoas que iam até a livraria comentam,
gratidão ao Senhor por atender uma súplica, né? Porque eles sempre desejavam, sempre pediam que existisse essa possibilidade de ter uma livraria cristã e, de repente, dentro de uma ligação que a CPAD tem muito forte, né, em relação às Assembleias de Deus, e a maioria do povo cristão em Moçambique é das Assembleias de Deus, então a gente conseguimos aí unir esse desejo pela palavra com essa ligação forte que a editora tem com relação aos assembleianos, né? Glória a Deus, que bênção. Observando aqui, irmão Tiago, um trabalho assim, aqui no Brasil, eu acho assim que lá em Moçambique as pessoas elas se aproximam mais, né? Porque, por exemplo, o irmão faz uma tenda ali, vai, né, leva aquele material e tal, vai ser uma estratégia, vai ser um trabalho ali para que as pessoas cheguem, né? Mas muitas vezes eu já contemplei assim, as pessoas passam de largo, não chegam até para saber, para se receber informações, entender realmente o que é que está acontecendo, né? E assim, Moçambique e tanto outros países também, as pessoas elas têm aquela curiosidade de se aproximar realmente e entender o que está, né, que está sendo ali, acontecendo naquele momento, não é verdade, irmão? Exatamente. O que acontece, missionária, é o que? Ali em Moçambique, eu sinceramente, em todo o tempo que eu estive ali, e toda vez que a gente falávamos de Jesus para uma pessoa, ninguém chegou e falou assim, não, eu não quero ouvir. Não fala de Jesus para mim. Não, as pessoas, elas estão abertas devido à carência, não somente financeira em si, né, mas uma carência de uma sede espiritual. Porque hoje, eu sempre comento isso quando eu vou ministrar nas igrejas, que pedem, né, para a gente falar sobre o trabalho de missões, que hoje a gente aqui no Brasil, a gente tem tantas possibilidades e tantas vantagens que a gente, por vezes, não damos o devido valor, né, àquilo que nós temos hoje. Agora, quando você vai para um país, um exemplo, Cabo Delgado, Ninhaça, que são locais que nós não conseguimos chegar assim com a livraria para fazer esse tipo de exposição. Mas a todo tempo, quando os irmãos faziam uma viagem, porque nós recebíamos pessoas dessas províncias que estavam de passagem pela capital de Maputo, onde está a livraria, e eles chegavam e falavam para a gente assim, irmão Tiago, quando que vocês vão na nossa província? Quando que vocês vão fazer um trabalho lá? Porque não existe uma livraria cristã lá, nós estamos sedentos, nós precisamos, sendo que eu não tenho como levar material para todos que precisam, eu não tenho condições, mas eu gostaria que os meus irmãos tivessem essa possibilidade também, ao ponto de as pessoas entrarem dentro da livraria, olhar a livraria e ficarem surpresas com a quantidade de material cristão, de até mesmo pessoas duvidarem, falarem, chegarem e perguntar, mas isso tudo aqui é só livro cristão, vocês só trabalham com livro cristão? E a gente confirmando que sim, falando sobre a questão das categorias, porque isso para eles é algo novo e algo muito gratificante, saber que eles estão sendo atendidos dentro de uma totalidade, né? Você tem livros que te ajudam a você entender a importância da comunicação com Deus, que é através da oração. Você tem livros que falam sobre a importância de se preparar, fazer um jejum. Você tem livros que falam sobre o dia a dia da vida cristã. Isso tudo eles não tinham. Isso era só um momento ali de uma pregação, de um pastor que às vezes, como nós também aqui no Brasil, lá também as pessoas no seu dia a dia, por vezes não conseguem ir durante a semana às igrejas, só vão aos domingos, sendo que isso a gente sabe que é algo muito pouco para quem quer ter uma vivência e para quem tem fome de Deus, né? Então eles ficavam assim, maravilhados, e isso também maravilhava a gente, né? E maravilha até hoje, né? Em saber do nosso contributo através da palavra impressa, né? Eita glória, que bênção, irmão. Glória a Deus. Aqui tem uma pergunta, irmão Tiago, perguntando assim, deixa eu olhar aqui como é a pergunta.
Qual foi, assim, nessa missão que o irmão estava em Moçambique, qual foi o dia assim, mais difícil da sua missão? Olha, dizer sobre dias difíceis, eu posso dizer que estar no campo missionário, eu acho que é uma experiência única, né? E eu acho que a maior dificuldade que o missionário ele pode enfrentar é justamente a questão, e para mim acho que isso foi um dos polos mais difíceis, a diferenciação cultural. Porque, como eu posso explicar isso? Nós, quando estávamos lá, a todo tempo, nós tínhamos que ter o cuidado, né, para transmitir a palavra dentro daquilo que ela realmente é, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a bússola, é ela que nos direciona, que nos conduz, mas ao mesmo tempo tendo aquele carinho, aquele cuidado de compreender que aquelas pessoas que estão ali, elas não tiveram o mesmo nível de informação que nós temos. Porque eu vou dar um exemplo. É muito comum e muito normal em Moçambique, uma pessoa, apesar dela estar na igreja, ela ainda se reunir com familiares para alguns tipos de cerimônias. E por vezes, não porque ela concorda, mas porque é uma questão tradicional familiar. E aí você se depara com uma situação do quê? Que você precisa fazer com que aquela pessoa, ela entenda que ela deve, de uma vez por todas, viver uma nova vida em Cristo. E que essas práticas, essas cerimônias, que por vezes envolvem rituais, já não faz mais parte. E você tem que ter todo o carinho e o cuidado, porque o africano, ele tem muito a questão familiar muito presente, e principalmente a questão do respeito aos mais velhos. Então, um exemplo, para mim, que eu estive lá e hoje eu tenho 34 anos, na época que eu cheguei em Moçambique, eu tinha 28 anos. Para eles, o que eu falava, o que eu pregava, eu era para eles como se fosse um jovem que não sabia nada da vida ainda, e que as minhas palavras não tinham peso dentro daquilo que era a realidade deles. Então, por vezes, havia o quê? Havia uma rejeição, havia uma resistência em relação à mensagem que era ministrada. Então, para mim, os momentos mais difíceis foi essa adaptação de você, por vezes, por ser mais novo, né, por ser uma pessoa, um jovem, literalmente, e você querer transmitir aquela mensagem ali, e você, por vezes, em certos momentos, por mais que eles aceitassem e ouvissem, mas não tinha um peso para eles. Então, isso foi algo muito, muito complicado. E até é interessante a missionária colocar isso, porque em conversa com alguns missionários, um deles até, eu não sei se ele já concluiu, mas ele estava para poder escrever exatamente acerca disso. A questão, né, das pessoas ouvirem a mensagem, mas a questão de ouvir mais a parte da prática, porque por vezes ouvem, absorvem, mas dependendo daquilo que eles te visualizam, e aí entra vários contextos, porque um exemplo, isso também acontece quando a gente vai pregar para indígenas também, nosso povo aqui mesmo no Brasil, que o quê? Se você não tenta, de uma certa forma, se achegar a eles, dentro de alguma coisa que eles estão fazendo ali, e eu posso dar um exemplo claro aqui, que nós tivemos uma situação que nós fizemos todo um trabalho, e ao final daquele trabalho ali,
havia uma refeição. Sendo irmãos, nós estávamos num lugar que a questão de higiene não era 100%, e local que tinha dificuldade em relação à água, e de repente você começa a ver, porque nós vimos a forma da preparação da comida ali, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Olha, na hora da comida eu não vou comer. Eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou comer. Não vou comer porque você viu como é que estava sendo preparado, viu como é que estava todo o envolvimento ali na preparação daquela comida. E aí, nós estávamos lá reunidos, conversando. A senhora que havia preparado as comidas, ela chegou e falou assim: irmãos, estávamos eu e mais alguns missionários, e ela falou assim: irmãos, todo mundo já comeu, mas os irmãos ainda não comeram. Aí nós chegamos e falamos assim: não, irmã, é porque a gente não estamos assim muito bem para poder comer. Não, mas os irmãos têm que comer, os irmãos não podem sair daqui sem comer a nossa comida. Os irmãos pregaram, os irmãos aí falaram, agora tem que participar também com a gente aqui na nossa comida. E para os irmãos terem uma ideia, a maioria dos moçambicanos, moçambicanos, assim que eu estou falando numa região, assim, igual como a gente costuma ver, né? Porque existem regiões e regiões também dentro de Moçambique, e dentro do contexto africano também existem regiões e regiões. Nesse local que a gente estava, as pessoas estavam o quê? Comendo com a mão. E você, às vezes, está ali acostumado, a gente aprende, né? Ah, não, vou usar o garfo, vou usar a faca, vou usar todo... Até quando a gente senta dentro de um restaurante aí, por mais simples que seja, tem várias facas, vários garfos, vários tudo ali para você poder usar. E, de repente, você se vê numa condição que você tem que comer com a mão. E um lugar que existe dificuldade de saneamento básico, e você tem que comer com a mão. Aí o que acontece? Se você não pega e você não come com a mão, se você não se junta a eles ali, você pode ter certeza de uma coisa: você foi ali, porque eles ficam te observando, mas a sua palavra não vai ter crédito, porque você não se ajuntou com eles ali. Então, é um desafio. Por isso, estar no campo missionário, a pessoa, quando pensa em estar no campo missionário, ela tem que entender isso. Ela tem que literalmente assumir a localidade para onde ela está indo. Ela tem que literalmente assumir a realidade que ela vai enfrentar, porque não é uma questão que todas... Nós chegamos a ir a igrejas que nem mesmo um banheiro havia, era apenas uma parede assim, por vezes de palha, por vezes fechada com telha, essas telhas de ferro, com paus levantados só para fazer aquela barreira, e o restante era um buraco no chão. E aí você chega dentro da igreja e você chega e pergunta: pastor, aonde que é o banheiro? Ah, meu filho, você vai ali, atrás daquela árvore ali. E você chegar e irmãos, a gente tem que agir com naturalidade. Amém, pastor? Estou indo lá. Não é fazer caras, fazer... Porque isso tudo é perceptível a eles. E a gente tem que ter cuidado para não ofender. Porque existe todo um trabalho, né, que deve ser feito. Por isso que a pessoa, quando decide ir para o campo missionário, ela tem que realmente assumir isso. E para mim, sinceramente, isso foi algo assim que mais me impactava, porque a gente literalmente, quando a gente vai para o campo missionário, além da gente ir com o coração disposto a ensinar, a dar amor, a dar carinho, a gente também temos que ir com o coração disposto a aprender. E eu aprendi
que a situação, às vezes, o nível de perfeição que às vezes a gente cria na nossa mente para poder estar adorando a Deus. Ah, não, eu preciso que a minha igreja tenha um piso perfeito, tenha um púlpito perfeito. Eu preguei em igrejas que o púlpito era somente de tijolos coberto por pano. E mesmo assim o povo estava ali com alegria. Irmãos, eu não estou falando de alegria, uma alegria assim, mas estou falando de alegria verdadeira, com prazer de estar na casa do Senhor e dizer que aquele lugar ali era um lugar de adoração. E Deus se manifestar ali. A gente vê vidas sendo convertidas, pessoas caindo endemoniadas, sendo libertas, no local que não tinha jogo de luzes, não tinha nenhum efeito, nada mirabolante, mas simplesmente a ação natural da presença do Espírito Santo movia-se naquele lugar. Então isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Irmão Tiago, é muito lindo, né? Assim, ouvindo o irmão falar que a gente, Deus vai trabalhando. Muitas pessoas estão aqui conosco. E é como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né, irmão Tiago? Então, missão não é a própria vontade. Não, missão você vai entrar numa escola. E aí Deus vai direcionando. É muito lindo. E eu estava observando aqui, que eu tenho acompanhado também pessoas aí de Moçambique, como o irmão falou, pessoas jovens, adolescentes, e eles têm uma maturidade, assim, os pensamentos deles são bem maduros, né? E até a forma de eles falar com a gente, né? Minha senhora, aquele respeito, que é uma coisa muito diferente, né? É diferente. E a busca, né? Uma pessoa tão jovem, né? Um adolescente, mas a gente vê o desejo tão grande de buscar, né? De estar fazendo a obra de Deus. Isso é verdade. A realidade que o povo moçambicano vive faz com que eles tenham uma postura de amadurecimento de uma forma muito, muito rápida, né? Até porque, como os irmãos acredito que tenham essa informação, o povo africano, eles não têm muito essa questão do controle familiar igual nós temos, né? Às vezes nós falamos, não, vou ter 2 filhos, e a gente já faz ali um plano familiar para poder não ter mais filhos, né? Mas o moçambicano, o africano, ele já não tem isso. Para ele, a riqueza dele é a quantidade de filhos que eles têm. E para além da quantidade de filhos que eles têm, é a possibilidade de um daqueles filhos, um deles, se sobressaírem na vida. Então, eles acabam que adquirem responsabilidade, porque muitos deles têm que cuidar dos irmãos que são mais novos. As crianças, você vê crianças assim de 5 anos indo para a escola sozinhas. Criança de 5 anos, uma criança pequena, mas você olha assim, por várias vezes, eu passava, às vezes em certos momentos que a escola já tinha encerrado esse movimento, e os alunos estavam ali sozinhos, saindo, indo para suas casas a pé, tranquilamente caminhando. Crianças de 5, 6 anos, com a sua mochila nas costas. Então isso traz para eles uma sensação de responsabilidade ainda muito novos. Então, por isso essa questão do respeito, eles têm muito essa questão do respeito aos mais velhos, respeito aos familiares. Então é algo realmente muito impactante, realmente. É mesmo, é verdade. Glória a Jesus. Irmão Tiago, assim, agora, qual assim, a urgência, na opinião do irmão, a urgência na obra missionária? Bom, irmãos, a nível de urgência, a obra missionária ela carece muito. Os irmãos, conforme eu disse, né, essa situação
das obras, das igrejas, e eu louvo a Deus porque em nenhum momento, isso tem sido empecilho para que a igreja continue avançando, porque, como eu disse, para eles, mesmo pode ter uma árvore só para fazer a sombra, mas eles estão fazendo o ponto deles de pregação ali, eles não param de fazer. Então, a obra carece muito, principalmente, eu posso dizer, a parte de alimentação. Existem muitos missionários que passam necessidade, porque quando a gente fala em missionários, a gente sempre imagina saindo de outros países e indo para Moçambique, né? Mas mesmo nas igrejas locais, eles costumam enviar missionários dentro do seu próprio país, igual como nós também fazemos aqui, e por vezes essas igrejas, um exemplo, ela não tem condição dela se manter. E elas chegam e falam para esses irmãos que se dispõem a ser missionários, para os irmãos terem uma ideia. Eles chegam e falam o seguinte: olha, nós vamos te dar o local para você fazer o trabalho missionário, nós vamos te dar X quantidade de galinhas, X quantidade de sementes, e a partir daí você vai se virando. O que a pessoa tem que fazer? Ela chega no local, no próprio terreno da igreja. Eles fazem um local para poder cuidar das galinhas. Naquele próprio local, eles chamam de machamba, né? que é uma hortazinha, né? E a partir disso dali, eles tiram o sustento deles e procuram fazer algum tipo de trabalho dentro daquilo que eles já sabem fazer. Então, é muito normal você ver eles assim, passando por algumas privações. Até uma vez eu trouxe cá para o Brasil, eu não sei se alguns dos irmãos já teve a oportunidade de ver, que existem localidades que eles costumam comer um tipo de lagarta, que aquela lagarta, eles separam elas e deixam elas secarem no sol. E depois que eles secam aquelas lagartas ali, eles vão e eles se alimentam daquelas lagartas como se elas fossem a carne, né? Que eles têm para poder sobreviver, né? E ali eles fazem geralmente alguma mistura com algum tipo de legume que eles conseguem para poder fazer a alimentação deles. Então, a necessidade é muita, realmente é muita. A gente até, quando a gente olha a dimensão da necessidade do trabalho missionário, às vezes até a gente se sente pequeno diante de tamanha necessidade. Mas o mais importante de tudo é cada um de nós fazermos um pouco. O pouco que cada um de nós fazemos vai refletir em muito, porque conforme eu disse, em todo esse tempo, dentro de toda essa realidade que eu estou citando aqui, Deus, ele nunca deixou que os seus filhos ficassem desamparados, porque isso é bíblico. Verdade. Ele não deixa ficar desamparado, ele não deixa. Mas conforme também o apóstolo Paulo ele falou, o apóstolo Paulo disse, ele falava que eu já estive em situações de necessidade. Igualmente, eu também já estive em situações de estar bem abastecido. E em todas elas eu soube lidar. Então, eu vejo isso, o Paulo trazendo isso para nós, que literalmente são os altos e baixos que acontecem no meio do campo missionário, né? Então, o que nós, como povo de Deus, como igreja, podemos fazer para poder contribuir é muito bem-vindo. E, às vezes, a pessoa fala assim, irmão Tiago, mas eu não tenho, nesse momento, condições físicas, financeiras para poder contribuir. Irmão, faça campanha de oração por África. Faça campanha de oração por África, ore por África, porque pessoas com condições, a gente em todo o tempo que nós tivemos ali, nós vimos pessoas que eram tocadas, que eram movidas pelo Espírito Santo, que muitas vezes nem eram cristãs, mas que diziam que sentiram a necessidade de contribuir. Glória a Deus.
Então, o que acontece? O nosso Deus, ele sabe onde estão as pessoas que podem contribuir. Então, através da nossa oração, através da nossa súplica, nossa devoção ali, o Espírito Santo vai lá e toca, trabalha e começa a movimentar essas pessoas para poder agir a nosso favor. Glória a Deus. É verdade. Né? É verdade. Glória a Deus. Nós estamos aqui no início de uma obra, irmão, né? Tá com 3 anos, mas aí agora o pensamento nosso era construir uma igreja bem grande, sabe, aquela coisa com conforto e tudo mais. Mas só que depois que Deus me deu a oportunidade de estar aqui, conhecendo mais sobre o trabalho missionário, Deus colocou em meu coração realmente como deve ser feito. Então, meu pensamento era fazer uma tenda, sabe? Aquela coisa do jeito que Deus colocou em meu coração. E assim nós começamos, mas Deus fez muito mais do que eu pensei, do que nós pensamos, né? E Deus abençoou, né? Abençoou. Amém. Né? E é algo assim gratificante, porque Deus, Ele é quem faz, né, irmão Tiago? Nós não temos. Olhamos assim, não vemos possibilidade, mas Ele abre as portas, Ele abençoa porque é dele e Ele faz como Ele quer, não é verdade? Tem as dificuldades, os desafios, mas o importante é continuarmos na vontade do Senhor. Isso é verdade, missionário. E até dizer, né? Vou dar um exemplo, né? Hoje nós estamos... Deus ele tocou no meu coração, né? Para mim poder fazer um trabalho particular, né? E eu hoje estou no processo de implantação da livraria Zap, que é um trabalho que Deus colocou no meu coração para poder fazer, para abençoar a obra missionária. E o Espírito Santo de Deus ele começou a me tocar e irmãos, é algo assim tão surpreendente, e eu falo isso porque eu creio que eu nesse momento, através da Rádio Rede Gospel, que é esse instrumento na mão do Senhor, que eu agora estou falando com muitas pessoas que são empreendedores e que têm seus próprios negócios e que nesse momento estão ouvindo a rádio. Faça do seu negócio uma ferramenta para a obra missionária. Faça do seu empreendimento uma ferramenta para a obra missionária. E desde quando Deus colocou esse propósito no meu coração e eu tenho trabalhado dessa forma, Deus tem aberto portas. Deus tem aberto portas. E existem muitas coisas que Deus ainda está realizando. Tudo por quê? Porque quando nós voltamos para o reino, Deus trabalha para o engrandecimento do reino dele. E nós fazemos parte, é algo muito importante, que por vezes nós não tomamos conhecimento, porque nós fazemos parte do reino. Então nós não temos como desvincular aquilo que nós somos, aquilo que nos representa do nosso dia a dia. Não tem como, se nós pararmos para poder analisar, a gente às vezes quando falamos de obra missionária, falamos de missões, falamos de trabalhos, até mesmo dentro das nossas próprias igrejas locais, a gente por vezes quando falamos parece que é algo separado, parece que é algo distinto. Às vezes até nós achamos que é para algumas pessoas e não é para outras. Mas não, esse é um trabalho que está em nós, que faz parte da nossa vida, da nossa vivência com Deus, porque quando o Senhor Jesus nos resgatou, a palavra de Deus diz que Ele disse a todos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, proclama a palavra de Deus. Então isso não é algo restrito a uma pessoa, isso não é algo restrito a alguém, porque às vezes as pessoas acham que, não, eu não tenho essa chamada. Essa chamada não é algo que você ainda vai ter, é algo que já existe dentro de você. A partir do momento que você é gerado em Deus, isso já te alcança. Isso é como se fosse como você comprasse alguma coisa e já viesse tudo dentro de um combo. Isso já vem, já está, quando nós aceitamos a Cristo, isso já vem conosco. O Espírito Santo,
ele traz isso com ele, é o quê? O ID. Então, existem várias formas, várias maneiras das pessoas contribuírem. E eu vejo que, por vezes, muitas das pessoas que estão nas nossas igrejas, estão nos nossos ministérios, e que têm empreendimentos, têm negócios, e às vezes se esquecem de alinhar isso com a propagação do Evangelho, sendo que isso não tem como ficar desalinhado. Nós somos aquilo que o Senhor Jesus nos permite ser, dentro da sua palavra, dentro daquilo que Ele nos dá, dentro daquilo que Ele nos concede. Igualmente, eu posso citar até o exemplo mesmo da Rádio Regi Gospel. Essa rádio poderia estar aí somente tocando música de cantor, colocando palestras, palavras de motivação, mas como a questão missionária, a questão do falar de Jesus Cristo, a questão de citar sobre a questão de missões, está na visão da rádio, e isso ela não consegue se apartar, ela acaba o quê? Ela soma tudo isso. Isso soma, isso acrescenta, isso traz algo que é um diferencial. Algo que é um diferencial. Então, eu vejo isso como algo muito importante, e nós estamos desenvolvendo um trabalho que eu tenho certeza absoluta que os irmãos ainda vão ouvir falar muito do trabalho que nós estamos começando a desenvolver. É algo que Deus colocou no nosso coração, e nós estamos aí, conforme eu disse, né, em contato com os pastores, missionários que estão em Moçambique, e tanto pastores e missionários brasileiros, quanto aqueles que são nacionais também. E eu posso dizer que existe um clamor muito grande por almas. Existe um clamor muito grande por almas. E nós estamos ligados nesse clamor. Glória a Deus. Maravilha, irmão. E Deus vai abençoar muito mais, irmão Tiago, né? Deus tem abençoado e vai abençoar muito mais. E estamos aqui, né? Vamos cada dia continuar, né, orando e confiando em Deus, porque Ele tem o mais, o melhor, né, ainda. Tem coisas novas para anunciar, né? E é como o irmão falando aqui, Deus me mostrando, quando Deus formou o homem, soprou, né, o espírito, o fôlego de vida. Deus não fez o homem para ele ficar parado, né? Deus já colocou a sua essência, diz como se fosse ide, né? Como o irmão falou desde o início, né? E para muitos assim a obra missionária é algo assim separado mesmo, como o irmão falou, né? Mas a obra missionária, quem fez primeiro foi Deus. Deus enviou seu filho ao mundo, né, irmão Tiago? É o exemplo. É verdade. Né? E é maravilhoso. E eu louvo a Deus por este momento. É um momento precioso. Sempre a gente fala aqui. É um momento precioso, como o pastor também Pedro Lucas, né, ele sempre fala. Porque para muitos que não entendem o que é missões, está tendo a oportunidade de entender realmente o que é missão e também chegar até de decidir realmente, né, irmão, procurar fazer missão, cumprir o ID de Jesus na terra. Verdade, missionária. É algo que está em nós e que nós não podemos negligenciar, porque o que por vezes acontece não é que é aquela mesma situação de Jonas, né? A gente sempre está tentando fugir, sempre está tentando escapar, algo que não tem como escapar, não tem como fugir, está em nós, é a nossa essência. E até um vez o pastor, que temos a oportunidade de acompanhar ele lá em Moçambique, ele quando ministrava, ele falava acerca disso, que nós, quando somos cristãos, nos impactamos missões, eu estou falando daquela questão dessa evangelização que nós fazemos corpo a corpo, né? De nós estarmos de Jesus, porque às vezes nós esperamos estar em cima de um púlpito, às vezes vamos ter alguma oportunidade para a gente poder fazer
Jesus, sendo que é ao contrário, a gente começa a falar de Jesus antes do culto, antes de ter alguma responsabilidade, e depois o Senhor ele vai confiando a nós o púlpito, vai confiando a nós responsabilidades, porque é o que nós já estamos fazendo. Meu Deus. Então é muito importante. O cristão, quando ele não está ligado a isso, ele é muito vulnerável a não conseguir perseverar a fé, que ele não está tendo o esboço da presença de Deus na vida dele para ele poder conseguir alcançar outras vidas. É verdade. É verdade, irmão. E como é livraria Asaf, né? Asaf? Livraria Asaf. Pronto. Nós estamos ainda começando, né? A partir do mês de abril, vai ser uma livraria que vai funcionar online, né? E a partir do mês de abril, lá para os dias 15 de abril, acredito, nós já vamos estar com a livraria online, e nós vamos estar entrando em contato também com a Rádio Regi Gospel para poder informar a questão que está sendo preparado do nosso Instagram. Porque no Instagram da livraria, o que vai acontecer? Os irmãos vão poder acompanhar todo o trabalho missionário que nós vamos estar fazendo em Moçambique. A gente vai ter momentos ali que nós vamos chamar pastores que estão lá para poder fazer entrevistas, falar sobre a situação do país, falar sobre a situação do Evangelho. Então, irmãos, quando estiverem ligados à livraria Asaf, vai estar ligado diretamente a missões, seja em Moçambique, seja aqui no Brasil também. O Espírito de Deus também está nos conduzindo a missionários que estão aqui no Brasil também, em localidades que nós também temos muita dificuldade. Então, é algo missionário que, sinceramente, até o nome Asaf, quando Deus me deu, Deus me levou para poder ver o significado desse nome. Um dos significados do nome Asaf é Deus se apoderou. E eu vejo que em tudo isso que está acontecendo, eu não estou fazendo, eu estou sendo simplesmente uma ferramenta, literalmente. Porque o Espírito Santo de Deus ele se apoderou dessa obra, e é Ele que está fazendo, que está trazendo toda a estratégia para que esse trabalho seja um trabalho que glorifique o nome dEle e frutifique dentro do reino. Oh, glória. É uma porta dentro da porta, irmão. Glória a Deus. Exatamente. Né? Eita, Deus tremendo. Deus é maravilhoso, irmão Tiago. Nós estamos aqui finalizando já o tempinho aqui, mas se o irmão fica à vontade, se o irmão tiver ainda algo para acrescentar, viu? Pode deixar também as redes sociais, irmão. O que o irmão desejar fazer ainda tem a oportunidade, amém? Amém. Bom, eu vou deixar para os irmãos aí que quiserem entrar em contato conosco, questão, irmão Tiago, eu gostaria que o irmão viesse pregar na minha igreja, no culto de missões, para poder falar sobre o trabalho missionário na África. Bom, o meu contato é 9, primeiro o prefixo, né, que é o 21, estamos aqui no Rio de Janeiro, o prefixo é 21, o contato é 965 19 81 56. 21, vou repetir, é o prefixo 21 965 19 81 56. Glória a Deus. E a partir desse contato também, os irmãos vão poder saber mais acerca do projeto que nós estamos desenvolvendo, né, dessa visão que eu acabei de compartilhar aqui. E também dizer que assim que nós tivermos com todo o processo preparado, nós vamos estar entrando em contato com toda a direção aí da Rádio Regi Gospel, a partir do pastor Pedro Lucas, que tem sido essa grande bênção aí na nossa vida, desde quando nós estávamos lá em Moçambique, e para nós é sempre um prazer. O pastor Pedro Lucas tem, assim, somado de uma forma, assim, maravilhosa na nossa vida. Ele sempre tem uma palavra para aqueles que conhecem. O pastor Pedro Lucas sabe do que eu estou falando.
E eu só tenho a agradecer a ele, também agradecer pela vida da Rádio Regi Gospel, a missionária Zeni, o pastor Reginaldo, né, o pastor Reginaldo, que também tem aí nos dado essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse trabalho e compartilhando, né, toda essa experiência que Deus nos permitiu ter ali em Moçambique. E no mais, irmãos, é somente assim agradecer e pedir o apoio dos irmãos das orações, que continuem intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pelo trabalho que a CPAD tem desenvolvido ali em Moçambique, porque não é um trabalho fácil, mas o Senhor tem ali estendido as suas mãos e nós temos visto, ouvido e sido testemunha do agir de Deus ali naquele lugar. Isso é algo que assim não tem preço, não tem preço. Nós nos sentimos honrados em conseguir ter essas informações todas que nós recebemos, né? E que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos, né? Estendendo as suas mãos poderosas sobre a vida de cada um. Como eu disse aqui, os irmãos que têm o seu empreendimento, procure voltar o seu empreendimento para as obras do Reino de Deus, para apoio à casa do Senhor, porque existem bênçãos do Senhor dentro disso aí, e quando nós falamos em bênçãos, né, nós por vezes pensamos até muito em questões financeiras, né, mas eu vejo muito mais além do que isso, porque somente o privilégio hoje que nós temos de estarmos vivos, de estarmos respirando, de termos a oportunidade de termos acordado, aberto os nossos olhos, e não estar dentro de um hospital, isso já é a prosperidade de Deus na nossa vida, né? Existem muitas pessoas que essa noite deitaram, foram dormir e não se levantaram, mas Deus nos permite hoje estar de pé. Aleluia. Nós estamos aqui agora, nesse momento, compartilhando isso na Rádio Regi Gospel. Os ouvintes que estão ouvindo neste momento, isso é um privilégio, isso é algo tremendo, porque o dom da vida não nos pertence. Aleluia, Jesus. Hoje, esse privilégio. Então, isso é prosperidade de Deus. Porque se formos olhar para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos. Mas o Senhor, mais uma vez, nos deu a oportunidade, o privilégio de dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos tem ajudado, Ebenezer. Glória seja o nome do Senhor por isso. Então eu quero agradecer e gostaria de fazer aqui, para poder encerrar, uma breve oração. Amém. Né? Nós fazemos sempre, né? Porque dependente do Senhor. Deus, nós te dizemos e te exaltamos nesta manhã, nesta tarde, Pai. Uma tarde abençoada que nós estamos aqui na tua presença. E eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer. Deus, o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de estar aqui nesse momento reunidos através das ondas desta rádio, Pai. O Senhor sabe na sua mão, venham divulgar, fazer os me conhecer, teu reino conhecido. Isso, Senhor, é um privilégio do Senhor conceder os teus filhos. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, do Edgar, que está aqui comigo, Senhor, esse irmão em Cristo, e que o Senhor nos disponibilizou, Senhor, este tempo para poder estar aqui falando e compartilhando do teu reino, Senhor. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque não fomos nós que preparamos este dia, não fomos nós que preparamos este momento, mas tudo isso foi preparado pelo Senhor, e por isso ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a nossa adoração, ó Pai, porque a nossa vida não está nas nossas mãos, o nosso viver, mas dizendo que nos faz ter entendimento acerca disso. Muitos nesse momento, Senhor, estão vagando em vários pensamentos, estão vagando em várias intenções no seu coração, mas o Senhor nos deu um coração ensinável na tua presença,
para podermos entender que dependemos de Ti, Senhor. E isso, Senhor, é algo que provém de Ti, porque a Tua palavra nos diz que é o Senhor que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E a Tua palavra nos diz que toda boa dádiva provém do Senhor. Por isso, ó Deus, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo louvor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos faz um contigo, ó Deus. Nós Te bendizemos por tudo e Te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eita glória. Oh, irmão Tiago está conosco aqui, sabe? Irmão José da Harpa Cristã, né? Cantor. Amém. Nosso pastor missionário Paulo César, ali de Petrolina. Glória a Deus. Todos os irmãos aqui. Nós estamos por 15 rádios aqui, né? Nossos diretores aqui retransmitindo, né? Muita gente aqui acompanhando. E nós só temos que agradecer, irmão Tiago, né? Missionário Tiago, que Deus continue abençoando o irmão, né? E que esse projeto com certeza é de Deus e vai ser grande ainda na terra. Louvado seja Deus. E estamos aqui. E depender de nós, estamos aqui também para contribuir. Amém? Amém. Muito obrigado, missionário Zeni, a todos os irmãos que estão aí presentes, a essas rádios que estão sendo aí também ferramentas de Deus. Eu quero aqui agradecer imensamente, porque falar de Jesus é uma oportunidade a todo tempo, né? E eu sou grato ao Senhor por esse privilégio, essa oportunidade que nos foi concedida para poder estar compartilhando essas experiências, né? Porque essas experiências, na realidade, elas não são minhas, né? Foi o Senhor que me permitiu viver, foi o Senhor que me permitiu estar. E isso é algo que sempre que for me dado a oportunidade, eu vou compartilhar com muito amor, com muito temor, com muita paixão, porque é isso que o Senhor requer de nós, né? Que nós façamos a obra dele com temor, com amor e com a nossa devoção ao seu nome, né? Eita glória. Amém, meu irmão. Muito obrigada. Jesus continue abençoando e até a próxima, né? Se assim o nosso Deus nos permitir, né? Estaremos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, missionário. Amém. Se não nos encontrarmos aqui, nos encontramos country, mandarás de cábia, triantri de mandiacai, Deus santo de mandará subir de cábia. Nos encontramos na glória, porque nosso trabalho só termina quando nós nos encontrarmos lá, em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos, irmãos, aleluia, fazendo este trabalho com afinco, com dedicação, porque não é bom a nossa obra não é vã no Senhor. Anamanda súbia, não passamos para que ninguém veja, mas para que o nome dele seja engrandecido, porque ele é o dono da obra, em nome de Jesus. Ele mandará subir de cante, ela mandará subir de cábia. Deus, eita Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Passamos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós somos ferramentas, instrumentos nas mãos dele, mas nada. Aleluia! Nós temos que ser instrumentos e ferramentas e nos comportarmos como tal. Anamanda subia demante, aramanda cábia, ele subia demante a cai. Meu Deus! Anamandará subir de cábia. Existem muitos que se esqueceram que são ferramentas, estão achando que são os donos da obra. Ele manda subir, demanda cai, mas assim diz o Senhor dos Exércitos: ele manda e demandará, mande a súbia. A obra é minha, quem comanda sou eu, quem faz sou eu, quem envia sou eu, quem dá sustento sou eu ao todo tempo. Na mandará subir de cábia, na manda súbia, se comportem conforme deve ser, como instrumento e ferramenta,
porque é isso que vós sois na minha mão. Na mão dará, me decanta, na mão te subir decanta, na mão da subia, na mão da cai. Eis que se a minha paz eu gostou, te mandará subir decanta, na mão de subia, na mão da cante, te mandará subir decábia, na mão da subia, Deus Santo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Deus Santo e Poderoso! Aleluia, Jesus! Eita. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia! Deus é fiel. Missionário, Deus continue abençoando grandemente. Amém, irmão. Nós todos. Que nós possamos continuar nos comportando como ferramentas e instrumentos na mão do Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus continue te abençoando cada dia. Amém, Amém. missionário. Graças a Deus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, missionário. A paz do Senhor, A missionário. paz do A paz do Senhor Senhor a Jesus. todos os ouvintes aí. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? Nosso Deus, Ele é fiel, Ele não falha. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui, Ele está aí contigo também. Aleluias! Eita, glória! Ele está reforçando, Ele está fortalecendo. Ele está firmando nessa tarde. Amém? Glória a Jesus.